E nós recebemos em Oeste Sem Filtro, advogado, especialista em direito penal e processo penal, Jeffrey Chicchini. Muito boa noite, Chicchini. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Uma ótima noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês, sempre um grande privilégio. Um dia, como a Ana disse, um dia com muito antiácido, né? Doutor Chicchini, quero aproveitar, o senhor é advogado, falar sobre a questão da quantidade, do volume de provas que foi apresentado nessa ação. O senhor, inclusive, é advogado de Felipe Martins, ali que integra o suposto núcleo 2, né, como chamou a Procuradoria-Geral da República. Hoje, na leitura do voto, o ministro Alexandre de Moraes afastou todas as nulidades e investiu um tempo ali para rebater essa alegação de cerceamento de defesa por conta da quantidade de provas. O ministro Alexandre de Moraes disse que a defesa teve acesso integral às mesmas provas da acusação, inclusive disse que entre a apresentação dessas provas e as alegações finais se passaram ali 4 meses para que a defesa pudesse se debruçar sobre todo o conteúdo probatório. Queria ouvir o senhor que, de certa forma, ali integra, né, essa ação ao defender Felipe Martins, como é que é, da sua parte também, o acesso às provas que integram essa ação penal, doutor Chicchini? Veja, às vésperas da audiência, nós fomos surpreendidos com o HD disponibilizado às defesas de 78 terabytes. Humanamente impossível você analisar 1 bilhão de páginas. É por isso que, inclusive, nós, da defesa do Felipe Martins, estamos com o mandado de segurança, ainda com André Mendonça, a ser apreciado. Não, as defesas não tiveram acesso à integral, a todo o processo, e hoje nós tivemos um julgamento onde nascem mais nulidades. O que são nulidades? São violações à forma. Veja que o ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo, ele inicia hoje o julgamento criando mais nulidades. É um processo eivado de vícios, eivado de erros, eivado de nulidades. Isso tem um motivo, porque é um processo criado de forma atropelada a finalidade última, que é condenação do Bolsonaro e eliminar a direita. Esse processo, ele nasce com esse objetivo. Quem lembra do ditado missão dada, missão cumprida? É um processo que tem uma finalidade, que é condenar ainda em 2025 o Bolsonaro. Por isso, cheio de atropelos e violações às regras. Hoje é o dia do julgamento, como disse o Fux foi muito técnico. O Fux que não pesa nem para a acusação, nem para a defesa, não está de forma alguma favorecendo a defesa do Bolsonaro, dos acusados, tampouco está se inclinando à forma de condução do Alexandre de Moraes. Ele disse, né, veja, hoje a imprensa repercutiu, o Fux interveio e disse: eu vou analisar as preliminares. Por óbvio, um julgamento ele se inicia dessa forma. Primeiro você analisa as preliminares colocadas tanto pela acusação como pela defesa. O que são as preliminares? São questões de nulidade, são questões de violações à forma. Veja que, encerrada a instrução com os interrogatórios, as partes tiveram alegações finais escritas. Nas alegações finais escritas, as partes, as defesas, trouxeram novas teses, inclusive teses atacando nulidades. Vieram as alegações finais orais e agora é o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, ele pulou a etapa no julgamento hoje de discutir as nulidades, criando aqui mais uma nulidade para entrar para os anais desse processo. O que acontece quando o Alexandre de Moraes ele pula a análise das teses de nulidade das partes? Viola a Constituição Federal. Artigo 93, inciso 9, que diz que o juiz tem que atacar todos os pontos. E isso ele não o fez. Por isso que o Fux, ele interveio daquela forma. Mas provas, que provas foram mostradas? Eu vi inúmeras contradições da decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação, inclusive, à delação do Mauro Cid. Vejam a incongruência. Ora, o que o Mauro Cid diz é utilizado, ora, o que o Mauro Cid diz não é utilizado. O que se utiliza das falas do Mauro Cid? Só quando suas falas são contra os acusados. Quando o Mauro Cid diz algo que convém à condenação, aí eles utilizam. Por exemplo, quando ele fala
que existiu uma minuta de golpe. Agora, quando o Mauro Cid diz que a minuta do seu celular não era a minuta do golpe, isso não serve. O Mauro Cid respondeu a mim que aquela minuta do seu celular não era a minuta do golpe. Hoje o Alexandre de Moraes insistiu em dizer que a minuta do golpe foi encontrada no celular do Mauro Cid. O Mauro Cid respondeu a mim que não houve organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes insiste em dizer que houve organização criminosa. Então, é um processo de 78 terabytes. 78 terabytes. Nós nunca tivemos no Brasil um processo contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, contra terrorismo, contra narcotraficante, contra a pedofilia desse tamanho. É o maior processo da história do Brasil. E você não tem uma prova de tentativa de golpe. Você tem o Mauro Cid, que tecnicamente não é delator, porque sequer confessou um crime. Eu perguntei ao Mauro Cid, você queria golpe? Ele não quis responder. Primeiro requisito para o delator, confissão. Mauro Cid nunca confessou o crime. Segundo requisito, que apresente provas documentais. Mauro Cid nunca apresentou provas documentais. O que nós temos? Eu assisti a íntegra do voto do ministro Alexandre de Moraes e tudo que se tem são narrativas. O que são narrativas? São falas sem provas, são falas sem documentos, só narrativas. E aquilo que é apresentado pela defesa é desconsiderado. Não existe prova de tentativa de golpe, porque não houve tentativa de golpe. É a primeira vez da história do direito penal brasileiro que se está fundamentando uma sentença condenatória com base em cogitações. Está havendo uma grande driblagem argumentativa, esse é o termo, é uma grande chicana jurídica, vou usar o termo correto, a atingir a finalidade, que desde o início foi condenar Jair Messias Bolsonaro, um processo criado com essa finalidade. Então superaram todo e qualquer obstáculo, ainda que básicos, a atingir esse objetivo. Doutor Chiquini, só para esclarecer para a nossa audiência a questão procedimental ali no julgamento de hoje. O senhor disse que o ministro Alexandre de Moraes teria atropelado a etapa da discussão das nulidades, foi inclusive levantado pelo ministro Luiz Fux. Mas em outro momento, o Luiz Fux disse que foi acordado entre os 5 ministros que não haveria discussão durante a leitura do voto. Só para explicar, a leitura das preliminares ali em relação às nulidades seria um momento anterior à discussão do mérito, onde deveria ter havido debate e a discussão entre os ministros? Essa é a praxe? É o que era esperado? É um órgão colegiado. Então, no órgão colegiado, eles fazem acordos de cavalheiros entre eles. Pelo que eu entendi do Fux, ele disse o seguinte, ali atrás no bastidor, nós combinamos que como o julgamento é longo, a gente não vai ficar interferindo, a gente não vai ficar intervindo na fala do outro. Um acordo de cavalheiros. E quando o Flávio Dino interveio à fala do Alexandre de Moraes, o Fux não gostou, porque houve ali uma quebra da confiança de um combinado entre eles. Agora, com relação a preliminares, o julgamento ele é exatamente o seguinte. O julgamento ele é dividido em 2 partes. É exatamente assim que funciona. Primeiro você vai julgar as questões preliminares, que são questões de nulidade. São questões que dizem respeito à forma, porque o processo tem um rito a ser seguido. Eu vou dar um exemplo para o povo entender de forma mais simples. Testemunha de acusação fala antes que testemunha de defesa. Se a testemunha de defesa falar antes que a testemunha de acusação, você teve a inversão da forma. Então, essa inversão gera nulidade. É uma questão preliminar. É uma questão que tem que ser discutida antes de iniciar o julgamento dos fatos. Então, eles superaram. O Alexandre de Moraes não quis ter essa primeira parte do julgamento. Ele disse o seguinte, que não há que se analisar preliminares porque elas já foram julgadas quando do recebimento da denúncia. Grande erro. Grande atecnicismo, que é o que se viu hoje. Aquela sessão televisionada de recebimento da denúncia, que foi aquela sessão onde se decidiu se o Bolsonaro viraria réu ou não, naquele momento se estava a analisar preliminares das respostas à acusação. Hoje tem que analisar as preliminares das alegações finais, que é a última defesa. Então, ele não analisou partes das defesas apresentadas em alegações finais, dizendo, não, essas preliminares nós já analisamos. Não, isso é técnico. Isso viola o devido processo legal. Isso viola a Constituição da República. Aqui está um grande erro. Ele só poderia avançar para a discussão de fato, que é mérito. O que significa mérito? Mérito é fatos e provas, tá? Se ele tivesse primeiro analisado todos os pontos da defesa. Porque o juiz, isso é regra, tá?
o juiz ele tem que analisar todos os argumentos da defesa. Todos. E ele não quis analisar os argumentos que atacaram questões de nulidade. Perfeito. Deixa eu incluir Silvio Navarro, que também tem uma pergunta para o advogado Jeffrey Schichini. Doutor Schichini, boa noite, é um prazer revê-lo. Doutor Schichini, eu queria pedir ao senhor, por gentileza, e da forma mais didática possível, que o senhor explicasse como é que funcionam os recursos. Por quê? Muito se fala, há uma expectativa sobre o voto do ministro Luiz Fux, não sabemos, evidentemente, assim como outros ministros, mas como funciona a questão do recurso? O embargo infringente, quantos votos são necessários? Ou, por exemplo, um voto singular, ainda que singular, dissonante de um dos ministros, poderia... as defesas poderiam fazer com que o pleno se manifestasse sobre eventuais controvérsias, sobre atropelos, sobre o rito. Qual é o caminho para um eventual recurso ao plenário, que já foi negado anteriormente, mas de uma forma didática, porque há muita dúvida sobre isso. Não, são necessários 2 votos de ministros, não, mas um pode ser que já basta. Enfim, como não sou profissional do direito, eu queria recorrer a um profissional do direito. Navarro, ótima sua pergunta, até porque nós fomos surpreendidos agora no final da tarde com um voto do Flávio Dino. Vocês perceberam que o Flávio Dino abriu uma divergência com relação à pena do general Heleno, do Ramagem e do Paulo Sérgio? O que diz o regimento interno do STF? Artigo 333 do regimento interno. Quando você tem um quórum, então é uma turma. A turma é quórum reduzido. São 5 ministros, tá? Quando você tem alguma divergência em qualquer ponto, o regimento interno diz: havendo discordância em qualquer ponto, nasce um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso? Esse recurso é tirar o caso da turma e levar esse caso para o plenário. Nasce a possibilidade desse recurso para o caso ir para o plenário. Todos estavam esperançosos que o Fux abrisse alguma divergência. Essa é a expectativa, porque se o Fux divergir do Alexandre de Moraes em algum ponto, nasceria a possibilidade para esse recurso. Só que fomos surpreendidos que isso já aconteceu antes. O Flávio Dino já fez isso. Então o Flávio Dino acabou de criar a possibilidade para recurso dessas 3 defesas, tá? Do Heleno, do Ramagem e do Paulo Sérgio, para o plenário. O que o regimento interno vai dizer sobre esse recurso? Há uma grande discussão se precisaria ter mais de um ministro divergindo ou apenas uma divergência. Eu entendo pela interpretação do regimento que basta um único ministro divergir. É isso que eu entendo. Então, essa divergência do Flávio Dino já é suficiente para que essas defesas que tiveram essa divergência na pena recorram ao plenário. Agora, no caso da Débora, lembra do famoso caso da Débora do Batom? O ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu diferente. Ele disse que como houve uma única divergência, não seria possível embargos infringentes para o plenário. Qual que é o problema desse recurso, Navarro? O problema desse recurso é que o Alexandre de Moraes, ele é o relator. Então você faz o recurso para ele. Ele vai decidir se ele pega esse recurso e manda para o plenário ou não. O que ele, relator, pode fazer? Ele pode pegar e falar o seguinte: não preencheu os requisitos recursais, eu não vou mandar para o plenário, acaba aqui comigo. Como ele está com essa sede de julgamento, por isso que a vítima não pode ser o juiz da causa, veja como ele está eivado de ânimo acusatório e condenatório, está nitidamente com os nervos à flor da pele. É nítido isso, né, gente? Por isso que a vítima não pode julgar o processo. Inclusive, em um determinado momento ali, peço até licença para fazer esse apontamento, em um determinado momento ele diz: queriam atentar contra o presidente do TSE, esse que vos fala. Eu. Ele fala eu. Ele usa esse termo, ele se coloca como vítima e julgador. Então tudo pode acontecer. E, tendo o caso recente da Débora, é possível, Navarro, que pela pressa que ele está em julgar esse caso, ele desconsidere qualquer divergência de outro ministro e diga que não cabe embargos infringentes porque deveria ter no mínimo 2 divergências e só o Fux divergindo em algum ponto não é suficiente.
E isso é importante, essa discussão será importante, porque o Fux, quando da sessão de recebimento da denúncia, lá atrás, o Fux disse que esse caso é um caso de plenário. O Fux disse isso. O Fux que é um juiz de carreira, né, merece respeito neste ponto, é um juiz que fez um concurso. Ele disse, esse caso é de grande complexidade, esse caso tinha que estar no plenário, quórum estendido, 11 ministros. É o caso mais polêmico da história do STF, é um caso que não poderia ser resolvido às pressas na primeira turma. Lembrando que está na primeira turma, porque em 2023 eles fizeram uma chicana jurídica, modificaram o regimento interno para mandar para a primeira turma, para cair nessa turma que a princípio só tinham companheiros a acelerar. O que eles não querem é que esse caso chegue em 2026. Mas o Fux disse que quer esse caso no plenário. Então, provavelmente, o Fux divirja amanhã em algum ponto para nascer essa possibilidade de recurso. Mas o Alexandre de Moraes pode enfrentar essa questão dizendo que uma única divergência não é suficiente para levar esse caso ao plenário, como ele já decidiu no processo da Débora do Batom Navarro. Doutor Chiquini, só para esclarecer, o ministro Flávio Dino, então, votou também pela condenação dos 8 réus, mas defendeu penas mais rigorosas para Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Entendeu ali que no caso do general Heleno, do Ramagem e também do Paulo Sérgio Nogueira, eles teriam participação menor e, por isso, teriam penas menores. Essa foi a divergência aberta pelo ministro Flávio Dino. Essa foi a divergência na pena. Ele chama de participação de menor importância. É uma causa de diminuição da pena, se eu não estou enganado, de 1/6 a 1/3. Diminui um pouquinho a pena, mas já é uma divergência do relator. Com relação a esses 3, nasceu esse recurso para o plenário. Mas ele condena todo mundo. Você, assim como eu, não vai se curvar a essa tirania, eu te convido para fazer parte da minha comunidade, chiquini.com.br. É o nosso exército de estrategistas que não vai se curvar a essa tirania e jamais abandonaremos o nosso Brasil. Comunidade exclusiva a membros, um local seguro onde tratamos de fatos que aqui nas redes sociais não podemos tratar, porque a Gestapo está de olho em tudo que fazemos hoje a nos perseguir. Na comunidade não, é o nosso espaço reservado a tratar todos os assuntos que a imprensa tradicional não quer que você saiba. Lá, conversamos sobre bastidores que só na comunidade Chiquini você tem acesso.